Salve, salve amigos e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui na Infinity TV. Estamos aqui mais um dia com uma grande entrevista. Convidado de hoje, o nosso vereador, vice-presidente da Câmara, Dr. Marco Bueno. No outro lado ali da nossa mesa aqui, vocês estão vendo que tem uma mesa aqui, né? Nosso comentarista Nestor Leme, lá dos bastidores, a nossa voz da consciência, o já famoso Chicão. Lembrando só que hoje quem era para estar aqui era o Kleber Sentini Cassalho, secretário de Turismo. Ele ligou para mim de manhã, desmarcando, falou que tinha um compromisso em São Paulo. Remarcamos para amanhã às 16 horas, estamos esperando você aqui, hein, Kleber? Senão a gente vai colocar sua foto aqui, eu vou perguntar para a foto. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Roger, Nestor. Boa tarde. Ao nosso amigo Chicão e a todos os ouvintes, que as pessoas que estão acompanhando pela webnet também, os nossos web ouvintes. A gente até inventou a palavra web espectadores. Web espectadores. Para ficar chique. É requinte total. Marcão, para começar falando da Câmara, não tem como não falar do ano passado, que passou por um momento turbulento, né? Onde teve muitos embates entre alguns vereadores e o presidente da época. Sim. Como está a Câmara hoje? Então, Roger, para falar a respeito disso, nós precisamos voltar um pouquinho e recordar como que tudo aconteceu na Câmara Municipal, ou por que nós tivemos alguns embates, às vezes embates até, como algumas pessoas falam, na questão pessoal, e não é dessa forma até que eu vejo, Nestor. Eu vejo o seguinte, com a eleição, a Câmara Municipal ela foi composta por 9 vereadores, sendo 5 vereadores da oposição, 4 vereadores da situação. Sim. Por interesses pessoais ou escusos, né? Interesses que nós não conhecemos e também não vem ao caso, 2 vereadores entenderam e acharam por bem acompanhar o grupo da atual administração. Um, inclusive, era do seu partido, né? Sim, um, inclusive, do meu partido, o vereador João Paulo, que foi eleito com os votos do Democratas, né? E saiu fora daquilo que o nosso grupo já tinha decidido, né? E isso daí enfraqueceu não os vereadores da oposição, mas enfraqueceu sim a população em si. Por quê? Porque naquele momento os vereadores ele têm ali como obrigação levar as reivindicações, ser a voz do povo dentro da Câmara Municipal. Se você é minoria, infelizmente, você acaba não sendo atendido. Você não. A própria população acaba não sendo atendido. Então, ficou uma situação bem complicada, realmente. Hoje, e ainda mais, voltando um pouquinho, ainda mais, com a pessoa que estava à frente da administração da Câmara Municipal, isso conturbou um pouco mais ainda a situação. Entendeu? Direcionando a Câmara por uns caminhos que realmente ali não condiziam com a expectativa da população. Então isso acabou atingindo e prejudicando não só a situação, oposição, mas a Câmara em si. Claro. Entendeu? Agora hoje nós vemos que a Câmara está seguindo um caminho diferente do passado, entendeu? Mas eu sou um defensor da Câmara Municipal. Eu sou um defensor da Câmara porque eu acredito no trabalho que ali vem sendo desempenhado. A gente vai poder falar um pouco mais disso daí. Se você queira participar conosco através do telefone, é só ligar no 1938421632 ou através do e-mail pelo contato@infinitytv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, o popular Twitter hoje, que é @infinity_tv. Nestor, boa tarde. Boa tarde. Sobre o que o Marcos está falando aqui da composição da Câmara, eu participei da eleição como colaborador do grupo derrotado. E um dos vereadores citados aqui era do meu partido que eu pertenço. E quando eu vi o partido inteiro unido para eleger aquele vereador, eu avisei o presidente do partido. Avisei que ele estava errado, que ele não devia apoiar aquele vereador, que eu já tinha dúvidas quanto o que ele ia fazer caso eleito. E o outro presidente da Câmara, o antigo presidente da Câmara, ele usava na campanha dele o nome do avô dele para se autoafirmar como candidato. E todos nós sabemos que o avô dele sempre foi do lado do grupo político Xeride. Sempre foi. Então não podia se esperar outra coisa dele, a não ser sair do nosso grupo e ir para o grupo Xeride, porque ele seguia a mesma linha do avô dele.
Antes de a gente dar seguimento aqui, Chicão, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa debandada aí de vereadores da oposição para a situação. Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Marco. Boa tarde ao Nestor e aos nossos web espectadores. Aquilo que a gente fala para todos, viu, Marco? Se sinta à vontade, esse canal de comunicação é nosso, use e abuse, aqui você está em casa. Aquilo que às vezes, né, os mandatários da política tentam resolver, não se confirma, né, nos bastidores e principalmente em cidades pequenas, como é o caso de Serra Negra. Aquela coisa da vaga ser do partido e não do vereador, né? Então a gente tenta entender desta forma, porque aí sim o partido tenta controlar. Mas daí vem também, né, os desmandos e mandos da alta cúpula aí dos partidos e dá salvo-conduto, deixa o cara fazer aquilo que ele quer, porque sabe que a intenção, depois de 2 anos das eleições municipais, vem aí as eleições para deputado, para governador. Então, é aquilo que eu falo para você, às vezes, né, Roger, em off, né? O sistema é errado, né? O sistema é corrompido. E sem contar que as pessoas são corrompidas e corrompidas muito facilmente, né? Algumas pessoas podemos colocar assim. Então fica difícil, né, a gente avaliar, fica difícil a gente opinar e fica difícil a gente até acreditar em alguém na hora de você colocar o seu voto ou até mesmo você trabalhar para aquele vereador ser eleito, como citou aí o Nestor, né? A gente sabe que o esforço que foi feito para aquele vereador se eleger era uma esperança, acho que o Marco também pode ser testemunha disso, era uma esperança nossa de ter uma pessoa próxima a nós, né, lá na Câmara Municipal. Não passou aí nem 10 dias, ele já estava do lado da situação. Agora, quanto ao ex-presidente da Câmara, o João Paulo, né, eu acho que ele jogou, ele fez o jogo, ele queria a qualquer custo chegar à presidência da Câmara, e conseguiu, como o Marcos falou aí, com o voto, né, do Partido Democratas, que até então não tinha maioria. Ele fez a sua escolha, né? Agora, daqui o ano que vem, o povo é que vai decidir aí se ele tomou a atitude correta. Mas eu acho profundamente lamentável, é uma coisa que devia ser abolida da política, né? Principalmente numa cidade como Serra Negra, que tem aí pouco mais de 25 mil habitantes, né? Onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo praticamente é amigo de todo mundo. Passar por uma situação dessa é lamentável, realmente. Você concorda com essa situação, ou essa análise que o Chicão fez? Não, sim, concordo. Até complementando aquilo que o Chicão colocou, infelizmente, na época da eleição, da primeira eleição para a presidência da Câmara, não foi dado nem a oportunidade de conversa com o ex-presidente. Entendeu? A princípio tinha sido marcada uma reunião, da qual os membros do partido iam estar conversando a respeito da composição da mesa diretora, e infelizmente ele não compareceu, porque já devia estar em conversa bem engatilhada, né, com outro grupo político, e infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu. Hoje eu posso dizer que essa atitude do vereador João Paulo acarretou muito na situação que a cidade se encontra hoje. Sem sombra de dúvida, não só do João Paulo também, como também do vereador que deixou o nosso cidade grupo. E de como a cidade está vendo a Câmara hoje, né? Então, com relação a essa conversa, esse comentário que tem na cidade referente à Câmara Municipal, eu não posso concordar. Por que eu não posso concordar? Como eu disse anteriormente, eu coloquei que eu sou um defensor da Câmara Municipal. Por quê? Eu já ouvi falar de vereadores que comentaram que entrou na Câmara, né, na campanha cheio de boa vontade. Eu acho que não é só questão de boa vontade. A questão é realmente de preparo, condições, vontade de fazer alguma coisa diferente e ter independência para poder estar fazendo isso. Boa vontade é o mínimo, né? Imagina se a pessoa vai entrar na Câmara com má vontade. Então primeiramente, o que nós temos que observar? Que a Câmara Municipal e o Executivo Municipal são poderes independentes, mas que tem que ter harmonia. Porque a Câmara sozinha, ela não consegue trabalhar. E a Prefeitura sozinha também não consegue exercer as suas funções. Eu vejo hoje uma Câmara Municipal, que foi uma Câmara que foi renovada, com vereadores novos, não só a questão de idade, mas também em toda a sua composição.
E até fiz um levantamento na Câmara. Em 2 anos e meio, foram apresentadas 2.239 indicações, requerimentos de informação, 1.508, moções, 48 moções, e projetos, 473 projetos. Então veja, é uma Câmara atuante. É uma Câmara que está tentando realizar um bom trabalho para a Serra Negra. É uma Câmara que dia a dia vem tentando lutar para trazer algo a mais para a população. Só que o que acontece? A Câmara, ela é ativa. A Câmara, ela é atuante. O Executivo, ele acompanha esse trabalho da Câmara Municipal? Tem que ver quantos desses números aí que você falou que foi para frente. Exatamente. Né? Quantos requerimentos, quantos Exatamente. projetos. Então, o que acontece? Se a Câmara, se a Prefeitura, ela tiver estanque, não vai, o trabalho da Câmara Municipal não vai aparecer. Então não adianta a Câmara ser atuante e o Executivo Municipal não. Aí o que acontece? Esse comentário que nós escutamos aí a respeito que essa é a pior Câmara Municipal, também tem um ditado de histórico, nós podemos colocar. Toda Câmara Municipal que for atual, ela sempre vai ser pior do que a anterior. É verdade. Isso é fato. Tá? Como a Câmara Municipal, a última legislatura foi pior do que a antepenúltima. Então, esses são os fatos. A Câmara ela é atuante, o Executivo também tem que ser. Ele tem que ser, porque hoje esse comentário não é referente à Câmara Municipal, e sim referente ao Executivo Municipal. A má administração, a má atuação do Executivo reflete nos vereadores. Um exemplo que eu vou dar. Nestor, vamos supor que você seja um vereador da antiga administração. O Roger vem e fala, Nestor, eu estou com um problema, o pessoal do meu bairro está com um problema, nós precisamos lá resolver tal coisa. Naquele momento, o Nestor vai, senta com o ex-prefeito, conversa com o ex-prefeito, e o ex-prefeito entende que aquele pedido deve ser atendido. Imediatamente, ele encaminha para o setor competente e aquele problema é sanado. Atual administração, o Roger vem e me procura e fala, olha, estou com problema assim, assim no meu bairro. O mesmo problema que ele teve na época que você era vereador. Eu vou ao Executivo Municipal, que é a minha função. Independente se eu sou oposição ou situação, eu estou ali para servir a população. Eu vou ao Executivo Municipal e falo, olha, o bairro tal está com problema assim, 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 assado. O que vai acontecer? Ele vira e fala assim, olha, infelizmente eu não tenho como atender. Qual Câmara foi mais atuante? A sua, quando o prefeito atendeu, ou a minha, que o prefeito falou não? Sendo que eu fiz o mesmo trabalho que você. Eu fui ao Executivo Municipal, eu fui ver o problema no bairro, eu fui detectar o problema que estava atingindo a comunidade e levei ao conhecimento do Executivo Municipal. Só que, infelizmente, o prefeito não atendeu. Então, nós precisamos... O que acontece. Exatamente. O que nós precisamos, então, ver nisso daí? É imputar a responsabilidade a quem de direito. É isso que precisa ser Será analisado. que a população não está confundindo a atuação, no caso, os números, você está trazendo, não tem como contestar os números, Sim. com as brigas pessoais que aconteciam lá, com as discussões, porque ano passado, você sabe que eu acompanhei lá, o que a gente pode observar, sem citar nomes nem nada, que eu acho desnecessário. Às vezes um ia para a tribuna, o outro saía. O outro via para a tribuna, um saía. É um pouco de desrespeito, né, nessa questão. Sei lá, será que a população não está confundindo isso? Então, aí nessa situação, Roger, o que eu falo para você? Quantas pessoas acompanham os trabalhos da Câmara Municipal? Lá são poucas, né? Deveria ir mais, né? Exatamente. Poucas pessoas acompanham o trabalho da Câmara Municipal. Isso é verdade. Então, o que acontece? Eu acho que não é a interpretação daquilo que está acontecendo no momento da sessão, mas é a forma que a notícia é levada até a população. Então, de repente, a notícia ela chega de uma forma diferente daquilo que aconteceu. E a população, por não ter o conhecimento real daquilo, adota aquilo como verdade. Nestor, o que você acha? Eu acho que... vou fazer uma comparação meio estranha aí. Eu comparar a Câmara Municipal de Serra Negra
do ano passado, com um time de futebol, com um goleiro ruim. Entendeu? O time joga, pega, dá dois chutes no gol, o goleiro não vai na bola, não pega. Foi o que aconteceu. O presidente da Câmara, no caso, o João Paulo, disse que fez todo o barulho que foi feito. Então, o que saía da Câmara, que era de errado da Câmara, partia do João Paulo. Que a briga era com o João Paulo. Então, a coisa é desse princípio aí. Por isso que generalizou que a Câmara... Porque se o presidente, no caso, que seria o goleiro, que comeu os fogo, né, é o que foi ocupado de tudo, na minha opinião. Essa é a minha opinião. Você acha que ele ajudou a conturbar? Eu ajudei, eu acho que ia generalizar. Quem generalizou foi ele. Porque eu acompanho através do... Não vou na Câmara porque eu não tenho como me comover até lá. Eu acompanho através do Diário Oficial, que é o que a gente vai comentar, que a gente tem que saber o que está acontecendo. Então eu acho que pelo que eu via na cidade, que a gente participa das rodas de prosa aí, era partido do presidente. Não era da discussão contra a situação, a discussão era com o presidente. O que eu escutava, pelo menos, era isso. Então eu acho que conturbou, que levou a Câmara a levar essa peste de pior Câmara dos últimos tempos, pior legislatura dos últimos tempos, foi isso aí. Eu concordo com o Nestor. Eu concordo com o Nestor nessa questão. Muitos falam também, é uma Câmara que todo mundo esperava que não tivesse vícios, uma Câmara que, por ser uma Câmara que foi renovada, ela pudesse superar as expectativas da população. Só que uma coisa também que nós temos que ver é o que é o vício político. Primeiro nós temos que identificar o que é o vício, entender o que é um vício político. A partir do momento, Roger, que um vereador ou um grupo de vereadores, analisando um determinado fato, vendo que aquilo não é correto, ele se curva perante um outro poder, do qual ele tem independência, aí já está instalado o vício. Sim. É aquilo que eu falo, a Câmara precisa ser independente, né, senhor? Independente. Não que não tenha que ter os grupos políticos, tem que ter. Mas não pode ser o que rege principalmente. Exatamente, exatamente. Sigla partidária existe, tem que ser respeitado. Ideologia partidária também existe, tem que ser respeitado. Só que, acima de tudo, a população tem que ser respeitada. Claro, e para isso precisa ter uma unidade entre os 9 vereadores. Exatamente. Né? Enfim. Falando um pouquinho mais sobre o ex-presidente da Casa e sobre a aprovação das contas dele, você tem uma opinião sobre isso? O que está em trâmite ainda? Porque a gente sabe que tem coisa em trâmite. Então, Roger, com relação à aprovação das contas, o que nós precisamos entender aí, até porque eu, antes de ser vereador, eu tive o privilégio de, durante aí, quase 2 anos, ser assessor da presidência da Câmara. Então, durante esses 2 anos, eu pude acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas com relação ao levantamento daquele exercício. E o Tribunal de Contas, na verdade, o trabalho que ele faz é por amostragem. O Tribunal de Contas ele não vai a fundo naquilo que está... Faz uma auditoria. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele faz o levantamento de alguns documentos, vê o quanto que entrou foi repassado da Prefeitura para a Câmara e o quanto que a Câmara gastou. E pega alguns documentos para estar analisando. Ponto. Esse é o papel do Tribunal de Contas. Ele monta um relatório e encaminha para a presidência. Agora, o que nós precisamos saber é o seguinte. Na época que teve aquele problema dos gastos exagerados com dinheiro público na Câmara Municipal, foi formada uma comissão no qual essa comissão iria investigar aquilo que estava onde que estava sendo aplicado o dinheiro. Essa comissão fez um levantamento, fez realmente uma auditoria, rastreou todos os documentos da Câmara e fez um laudo apontando aquilo que poderia ser uma suposta irregularidade. Falo suposto porque não tem nada aprovado ainda. E isso foi apontado. E isso foi depois que o Tribunal de Contas veio para fazer o levantamento das contas da Câmara. Esse documento ele foi encaminhado ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas, em seguida, veio para a Serra Negra novamente
para estar tirando cópias e fazendo o levantamento daquilo que a comissão apontou. Então, uma segunda fase agora. Exatamente. Então, com relação a isso, nós não sabemos ainda o resultado. A princípio, as contas estão aprovadas, mas existe um documento que foi encaminhado ao Tribunal de Contas apontando supostas irregularidades. E é isso que vai ser ainda julgado e analisado pelo próprio tribunal. E foi essa comissão que fez esse apontamento. A comissão formada por 3 vereadores. E essas irregularidades dizem respeito aqui a gastos supérfluos, esse tipo de coisa? Exatamente. Gastos exagerados, né? E tem uns gastos que... É que eu não faço parte da comissão, entendeu? Eu acompanhei o trabalho da comissão, tá? E eu participei até de algumas reuniões. E vamos aguardar o que o Tribunal de Contas vai se manifestar com relação a isso. Sim. Hoje a gente tem o filho do prefeito como presidente da Câmara, né? E você faz parte da oposição como vice. Mesa diretora. É. Como está o relacionamento entre a sua situação e a oposição dentro da Câmara hoje? Não conflita? Não, a situação da oposição e situação está do mesmo jeito que era quando nós fomos eleitos. O que aconteceu ali foi o seguinte, como eu disse para você no início, éramos 5. A história de Serra Negra poderia ter sido escrita de uma outra forma. Exatamente. Éramos 5. Desses 5 ficou 3. Ou seja, nós éramos votos vencidos. Certo, Nestor? Éramos votos vencidos. Tínhamos ali o direito de espernear. Apontávamos como apontamos ainda hoje. Da mesma forma. Aquilo que entendemos não ser correto da forma de administrar. Aí as pessoas perguntam, mas Marco, como que você formou uma chapa, a oposição formou uma chapa com a situação? Isso é simples de entender. Como éramos vencidos na questão de votos, nós tínhamos que procurar uma forma de ter uma representatividade maior dentro da Câmara Municipal. Isso deu através da mesa diretora. Através da mesa diretora. Antes da eleição, eu era o candidato a presidente da Câmara, pelo meu grupo político. Infelizmente, chegou na última hora, nós não conseguimos. E existia um racha dentro do grupo do filho do prefeito, da situação. Um racha dentro do grupo da situação. Que culminou com a terceira chapa do Paulinho, não é? Não, na verdade, essa terceira chapa, ela já existia né? Ah, tá. Ela já existia. Na verdade, eram 3 candidatos do lado da situação. Entendeu? E naquele momento, nós analisamos ali e vimos aquilo que seria interessante para que a oposição tivesse uma representação maior dentro da Câmara Municipal. Foi aí que o Demétrios, em conversa com ele, compôs dessa forma. Ele, presidente da Câmara, e a oposição, que tinha que ter um membro do PSDB para representar na mesa diretora, né? Então, voltando só um pouquinho, que ficou até um pouco difícil de entender a situação, porque são muitas informações. Existe na Câmara Municipal algo que chama proporcionalidade partidária para formar a mesa diretora. Então tem que ter a proporcionalidade do partido. Então a mesa diretora teria que ser formada por 2 membros democratas, um do PSDB, um do PTB e um do PR. Certo? Por que não deu certo de eu ser o presidente da Câmara? Porque um membro do PSDB, do qual já tinha feito, já na primeira eleição, tinha conturbado a nossa primeira eleição, voltou a fazer isso. Porque se eu fosse o presidente, não poderia ter um outro membro fazendo parte da mesa diretora. Então, qual foi a ideia dele? Até na última hora ele fez isso. Ele lançou uma chapa com o Celso, sendo presidente da Câmara, e ele fazendo parte, o João Paulo fazendo parte da mesa diretora, representando o PSDB. Ou seja, ele desconfigurou a proporcionalidade, tanto na primeira, quando ele foi eleito, e na segunda. Né? Não, ele não desconfigurou porque ele estaria colocando um membro do PTB como presidente, automaticamente precisaria de um membro do PSDB, e ele se autorrotulou, se colocou, elegeu como um membro da mesa diretora. Isso aí inviabilizou toda a situação que a gente estava tentando propor para fazer com que a oposição fizesse a presidência. Em seguida, como teria que respeitar a proporcionalidade dos partidos, um membro do PSDB teria que compor a mesa diretora. Sim. Como o grupo da situação
Existia um racha entre eles, formamos então a mesa diretora com a vice-presidência sendo do PSDB, sendo da oposição. Agora, o nosso dia a dia na Câmara, a nossa atuação, o nosso trabalho continua sendo de oposição. Isso, em hipótese alguma, interferiu em alguma coisa. Entendeu? Nós temos independência, não tem acordo, quero deixar até claro para quem está nos acompanhando, não existe acordo, nós temos total independência, usamos a tribuna para criticar aquilo que achamos que deve ser criticado e aquilo que deve ser elogiado também elogiamos, mas está difícil para elogiar. E como é que você vê a atuação do presidente atual, em vista que ele seja filho do prefeito? Você acha que dá para separar as coisas? Olha, eu tive acompanhando algumas entrevistas já realizadas, e uma das coisas que eu tenho até colocado para as pessoas, nós não podemos atribuir a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo a uma única pessoa. Por quê? A Câmara não é composta por um vereador, a Câmara é composta por 9 vereadores. Então a obrigação de fiscalizar o Executivo Municipal cabe aos 9. Se o filho do prefeito é o presidente da Câmara, tem mais 8 vereadores. Vamos supor que por ser filho, ele leva as coisas de uma forma diferenciada. Mas tem 8 vereadores ainda que podem estar trabalhando e fiscalizando. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Acho que nós não podemos apenas atribuir o fato de fiscalizar o Executivo a uma pessoa. E sim aos 9. Os 9 têm que fiscalizar. Concorda, Nestor? O que eu quero voltar um pouquinho atrás naquilo que o Marcos disse dos vícios políticos. Quando acabou a eleição, que soubemos quem eram os vitoriosos, escutava-se o povo dizer, não, mas quem vai mandar mesmo não é fulano, entendeu? E eu fico pensando, como é que um vereador que teve 200, 300, 400 eleitores atrás deles, né, confiando neles, podem chegar para compor uma Câmara, sabendo que tem alguém atrás mandando? Eu faço a pergunta. É exatamente isso. E quanto ao caso do filho do prefeito ser o presidente da Câmara, da fiscalização, o Marcos falou a verdade. Não é porque ele é o presidente da Câmara que ele é o dono da Câmara, ele é o presidente da Câmara para dirigir os trabalhos da Câmara. Questão administrativa. Todos os vereadores que estão lá dentro, que tiverem coragem, que forem combativos, terão que fazer o trabalho. Esse é o serviço deles, estão eleitos para isso. Não dá lá para enfeitar as cadeiras lá. Quero deixar claro só mais uma vez. A oposição está trabalhando, está nativa, está ativa, está fiscalizando, está apontando aquilo que está vendo que não está correto, está levando a população, a voz da população à Câmara Municipal, entendeu? Mas infelizmente nós estamos nessa situação por causa de 2 pessoas que deixaram o nosso grupo e inviabilizaram um projeto para a Serra Negra, entendeu? Que poderia ser uma cidade totalmente diferente hoje. Pegando carona no que o Nestor falou, administrativamente a gente sabe que a figura do Jesus influencia bastante nas decisões do Executivo hoje, né? Como é que você observa essa situação, Marcos? É complicado falar alguma coisa a respeito disso, né? Até porque eu não acompanho de perto o trabalho do Executivo nessa questão interna, né, do grupo deles. Eu, por ser oposição, é difícil às vezes as informações chegarem. Sim. Entendeu? Eu acabo recebendo algumas informações, assim, acredito como o Nestor, como você, pela própria população. Agora, em cima disso, dessas informações que a própria população e, diga-se de passagem, até alguns funcionários da prefeitura acabam até comentando alguma coisa, realmente existe uma influência do Dr. Jesus com relação à atual administração. Por mais que ele seja líder de grupo, ele não tem cargo, né? Não, em hipótese alguma. Então, é um absurdo. É dessa forma que eu vejo, é um absurdo. A população quis uma mudança? Vamos colocar dessa forma. A população quis mudar? Tá, votou numa pessoa. Só que tem quem está dando governabilidade, quem está fazendo o que precisa ser feito, quer dizer... O que a gente ouve diz querer é uma outra pessoa. Então, acho que isso também não... Dizem que... Mas é difícil opinar a respeito disso, porque eu não faço parte do grupo político deles e não tenho propriedade para estar afirmando isso. Chicão, queria que você falasse sobre esse assunto. Você que está sempre aí na rua também, ouvindo o pessoal. Com muita... Como a gente pode dizer, né? É apreensão. E
não entendendo, né? Aquilo que a gente comenta às vezes. Você pega lá, o chefe de gabinete não é homem de confiança do prefeito. Você pega o rapaz responsável pelas compras, não é um homem de confiança do prefeito. Você pega o secretário de turismo, não é o homem de confiança do prefeito. Você pega o setor de serviços municipais, não é o homem de confiança do prefeito. Você pega a educação, não é o homem, ou a mulher, né, no caso, aí de confiança do prefeito. Então dá a impressão, Marco, né, a gente de fora analisando, de que o prefeito está completamente ilhado, ele está sozinho, né? E a gente parte do princípio até de pensar assim, né, o filho dele deve estar muito preocupado com essa situação para chegar ao ponto de até peitar para ser aí o presidente da Câmara, tentar fiscalizar ou ficar o mais próximo possível, né, para ver o que está acontecendo dentro da Prefeitura Municipal de Serra Negra. E o que causa mais estranheza é a passividade, né, eu acho que aí do povo, né, de não fazer absolutamente nada, né, ficar aí praticamente de mãos atadas acompanhando tudo. E como falou, né, você citou aqui em off, né, parece a população quer ver circo, né, quer ver isso que você já falou aí, né. Então, fica com muita apreensão. Então, eu não concordo, ele não foi eleito, não tem cargo, não pode ter cargo, né, que se diga isso, exatamente, né? Ele não pode celebrar, como é que fala certo, Marcos, né? Celebrar convênio com o poder público por 8 anos, né? Porque ele foi cassado em Bragança Paulista, né? Ele foi o prefeito cassado. Então ele fica lá dentro e não acontece nada, e ninguém faz nada, e ninguém, né, me manda e desmanda. Vai até na rádio falar da administração, é complicado. É um líder político, a gente tem que respeitar o seu passado, né, o que ele fez pela cidade, a gente tem que respeitar, mas não cabe mais, né? Eu acho que a população tem que estar atenta a isso também. Aproveitando essa entrada, o Roger, gostaria de mandar um abraço para o Zinho Broto, que está acompanhando ao vivo o programa. Ligou aqui para a gente, né, no 3842-1632, eu disse a ele se queria fazer uma pergunta, ele falou que quer deixar o Marcos Bueno à vontade aí para responder. Um abraçozinho, a gente se encontrou aí esse final de semana também, espectador aí assíduo da gente, grande abraço para você, Zinha. Marcão, é o seguinte, tirando agora o aspecto desse outro poder que paira por trás aí do executivo, falando do executivo mesmo, de direito, como é que você está vendo aí o executivo atual? Quais os pontos positivos e os negativos que você anda observando até agora? Olha, Roger, falar ponto positivo é difícil. Tá, é bem difícil. Eu sou um vereador não querendo vender o meu peixe, vamos colocar no dito popular, mas eu tenho visitado bairro a bairro, eu tenho ido em todos os lugares da cidade e eu tenho observado uma deficiência muito grande, entendeu? Na questão administrativa. Serra Negra, por ser uma cidade turística, ela precisa de um investimento gigantesco naquilo que diz turismo. E quando nós falamos de turismo, nós não estamos falando somente de congressos, de eventos, de coronel, nós estamos falando de infraestrutura. Infraestrutura no quê? Nós precisamos ter praças adequadas, praças bonitas, as nossas fontes que estão largadas hoje, Nestor. Eu sei. Nossas fontes estão largadas, entendeu? Precisamos ter o quê? O Parque Fonte São Luís, que era um local, lógico, é algo que já vem de algum tempo, já é um problema no Parque Fonte São Luís, mas precisa ser recuperado. Represa Santa Lídia, a represa Dr. Jovino Silveira, nós temos o Cristo, o Alto da Serra, que são locais que podiam ser explorados, entendeu? E o turismo sendo a mola propulsora da economia de Serra Negra, e isso eu coloco entre aspas nesse momento e depois eu explico o porquê, tem uma pasta onde foi colocado 2 milhões, se eu não me engano, salvo engano, 2 milhões de reais, e dinheiro esse que foi aplicado em asfalto. Não que o asfalto não seja necessário para a cidade. É importante, mas é importante para o centro, é importante para o bairro. Asfalto é sinônimo de progresso. E precisamos fazer o quê? O prefeito ele precisa ter os olhos dele voltados no turismo. Hoje Serra Negra está dependendo apenas do comércio e daquela tradição do povo que vinha para cá
e continuam ainda vindo. Sim, porque esfria a cidade enche. Exatamente, já é algo já que é uma tradição. É tempo de frio, eu vou para onde? Eu vou para Campos do Jordão ou vou para Serra Negra. Entendeu? Só que o que acontece, uma coisa que eu tenho observado muito, os hotéis na cidade, eles têm investido muito na infraestrutura do hotel. Sim. Por quê? Porque a cidade não tem o que oferecer. Eu acredito até que esse investimento do hoteleiro na sua propriedade é para evitar que o turista também saia do hotel e encontre uma cidade abandonada. Perfeitamente. Hoje, um turista vem num comércio aqui da cidade e pergunta: onde que tem um ponto turístico que eu posso conhecer? Aonde você indica para ir? Não tem aonde ir. Verdade. Isso é Não verdade tem mesmo. aonde ir. Ou vai na Fonte Santo Agostinho ou sobe no Cristo. E Serra Negra tem uma vocação para várias áreas para ser explorada, né? A Raquel teve aqui aquele dia e ela explicou para a gente que Serra Negra tem estrutura para fazer turismo de aventura, por exemplo. Exatamente. E não é feito, né, Nestor? Não. Hoje o divertimento, eu acho que é só o sobe e desce aqui, né? Você comentou ontem, o sobe e desce da Coronel, né? Serra Negra é uma cidade privilegiada pelas suas riquezas naturais. Isso daí, e pelo povo, principalmente. Um povo muito receptivo. Só que precisa ter o quê? Precisa ter uma visão empreendedora. E precisa investir na cidade. Aproveitada, né? Exatamente. Porque estrutura, a área tem para isso, né, Marcos? Exatamente. Nós vemos aí um povo que é forte também na questão do turismo rural. Só que não é explorado. É um povo que não tem o apoio. Não tem do apoio, poder não tem público. divulgação, Entendeu? né? Eu lembro que foi feito o ano passado uma reunião, até foi no Rio das Pedras, salvo engano, lá no Santo Aleixo. Foi feita uma reunião com o secretário de turismo que não compareceu nessa reunião. Todos os membros do Conselho Municipal Agrícola, os agricultores estavam presentes. Eles estavam reivindicando um mínimo de atenção. Apenas placas informando rota do queijo e vinho, cachoeira, e não foram atendidas até agora. Eu queria até, agora a pergunta que eu vou fazer, eu queria estender para todos vocês, que ontem o vereador Paulinho Fioravante falou aqui em entrevista que a ex-administração deixou muitos problemas para a atual, né? Como é que você vê essa situação? Olha, falar a respeito da antiga administração é falar que foi a administração que mais realizou obras em Serra Negra. Se compararmos a antiga administração com a administração atual, não tem nem como comparar. É só andar pela cidade e ver. Aquilo que de novo que tem em Serra Negra foi a antiga administração que fez. Uma das coisas que eu tenho comentado muito na Câmara Municipal é que muito se atribui, os problemas de hoje, muito se atribui ao passado. Sim. Só que nós temos que parar com isso. Quando você lança o seu nome para ser candidato a prefeito, a vereador, você tem um mínimo de conhecimento do que se encontra no município. Você sabe que você vai encontrar problemas, você sabe que você vai encontrar dificuldades, só que você está dando seu nome e está se comprometendo a fazer algo. No entanto, uma das promessas da campanha da atual administração era que iria mudar a cidade em 100 dias. 100 dias já se passaram. 2 anos e... 100 dias já se passaram. E o que mudou em Serra Negra? Coronel? Em prazo de 6, 7 meses, 2 vezes pavimentada? Tem outras prioridades. Entendeu? Né? Então o que acontece? Eu acho que você precisa ter, talvez, essa deficiência, até mesmo qual a voz da consciência, o Chicão colocou aqui pra gente, e de repente por ter um secretariado do qual não é um secretariado de sua confiança, isso pode trazer algumas dificuldades para conseguir fazer algo para Serra Negra, não sei, aqui um fato, um assunto que eu estou levantando, mas que não está sendo feito nada, não está. Não está, Serra Negra está largada. E quem está ouvindo falar, está me escutando falando isso, fala assim, mas os vereadores não estão fazendo nada? Não, os vereadores estão. No entanto, está aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, 2.239 indicações. O que é indicação? A indicação é levar ao Poder Executivo os problemas que nós estamos vendo no nosso município. As propostas estão sendo feitas, não estão sendo Não executadas. estão sendo executadas. Nós estamos levando... A oposição hoje, Nestor, é até engraçado falar, mas a oposição está auxiliando o Executivo Municipal a enxergar os problemas que a cidade está enfrentando, que a população está enfrentando. Entendeu? 3 vereadores estão alertando o prefeito. Prefeito, olha, a
cidade está assim, precisa resolver esses problemas, precisa investir aqui, e precisa investir na saúde precisa investir. Só que, infelizmente, parece que a nossa voz não faz eco dentro do Executivo Municipal. Você acredita em herança maldita, Nestor, da ex-administração? Não, não acredito de jeito nenhum nisso aí. Eu não acredito porque na época que o Paulinho, houve a cassação do prefeito Paulinho, que entraram os 2 prefeitos de reserva aí, que aconteceu, que eu não sei como é que se coloca esses 2, isso é sabido que assumiu primeiro, no caso, que era o presidente da Câmara, gastou todo o dinheiro que entrou do IPTU Em asfalto. asfaltando ruas aí da cidade. Verdade. E o prefeito Paulinho, quando sumiu, continuou tocando a cidade de uma coisa e as obras continuaram. Exatamente. E quanto ao caso do que ontem o Paulo falou mais uma coisa, que da saúde do Brasil está na situação que está, a política daqui está também do mesmo jeito. Eu não concordo. Lá na frente do hospital tem uma faixa gigantesca, lá está escrito, a saúde é a nossa prioridade, da prefeitura. Ora, se a prioridade está desse jeito, então quem é a prioridade? Como é que está? Olha aqui. Outra coisa que está falando de questão turística. Serra Negra é uma cidade que chega na época daquela feira de flores, tem na Holanda, esqueci como é que chama agora, não veio na cabeça. A cidade vem turista de terceira idade do Brasil inteiro, só você vê os ônibus que estão aí. Expo Flora, isso, Expo Flora. Amparo, já existe naqueles calçadões lá, essas academias para terceira idade. Lindóia já está pondo, Águas do Lindóia já tem. E nós aqui no meio do caminho, como é que Aqui fica? tropeça no tijolo ali. Você vai na Praça da Praça Centenária, cocô de cachorro para tudo quanto é lado. Construções que não servem para nada. Onde já foi falado daqueles quiosques lá da Praça de Alimentação que o próprio Paulinho falou aqui. O Chicão também falou. Não serve para nada, tem um ocupado. Aquela pista de skate. Todo mundo sabe para que serve aquilo, para nada. Então uma praça que era para as pessoas descansarem, sentarem, ler um livro, está do jeito que está. Então, lá seria o cartão de visita da cidade de Serra Negra. E, no entanto, o que está se vendo é construções, que estão fazendo cada vez mais construções. É a rodoviária, é os quiosques, é a pista de... E aí iam fazer mais coisas, iam fazer um salão para a terceira idade, também não deu tempo de fazer. Teve um espelho d'água lá que nunca funcionou também, né? Aquilo é uma história que um dia a gente vai comentar. Por que eu falei também a questão da saúde também, Nestor? Porque tem turistas que deixam de vir para a Serra Negra com medo de repente estar na cidade e passar mal e não ter um atendimento adequado. Entendeu? Então, para você ver como que o assunto turismo, ele é de suma importância. Turismo, ele envolve segurança, infraestrutura, saúde e educação. E abre as portas também para o primeiro emprego. Nós temos que pensar nisso também. Sem dúvida. Fortalecendo o turismo, automaticamente você fortalece a economia do nosso município. Sendo certo que, uma coisa que nós temos que salientar, que 15% do orçamento do município tem que ser aplicado na área da saúde. E hoje, infelizmente, está sendo. Dizem, a princípio, eu não vi ainda as contas que disseram que as contas do atual prefeito foi aprovado, as primeiras contas dele, preciso até analisar isso. Mas esses 15% do orçamento que está sendo aplicado na saúde está sendo direcionado ao Hospital Santa Rosa de Lima. Mas e os nossos postos de saúde? Eu tenho andado. Falta medicamento. Aquele plano que fizeram da farmácia central, de ali centralizar todos os medicamentos ali, não está funcionando. Está tendo entrega de medicamento vencido. Tá? Isso que eu falo com propriedade. Eu tenho até foto do medicamento que a pessoa pegou, entendeu? E tudo isso é debatido na Câmara. Tudo isso é levado ao conhecimento. Só que, infelizmente, agora, felizmente, né, que estamos tendo aí um novo meio de comunicação para estar levando essas informações à população, nós não tínhamos isso antes. Então, era aquilo que eu falei, às vezes a informação ela chega distorcida à população, entendeu? E por isso que fica essa situação complicada, né? Mas a gente prosseguir aqui, eu queria dar o telefone mais uma vez, 3842-1632, e o nosso e-mail contato@infinitytv.com.br, e o nosso Twitter @infinity_tv. Eu queria a opinião do Chicão e geral que está aí nos bastidores sobre essa possibilidade da herança maldita que o Paulinho falou ontem aqui. Você acredita nisso, Chicão? Roger, isso aí é desculpa velha, né, como a gente usa, né?
no jargão aí. Já pensou se todo administrador que pegar a prefeitura falar, eu não consigo fazer nada porque deixou... isso aí é choramingar, não dá, né? Isso aí é desculpa esfarrapada. E como eu falei ontem pro Paulinho, né? Falei aqui para ele. Pô, 1º de janeiro de 2009. Hoje é dia 14 de junho de 2011. São 2 anos e meio. Não deu para fazer nada? Não deu para arrumar nada? Não deu para trazer nada? Me desculpa. É o fracasso total dessa administração que está latente aí, né? Porque, como o Marcos falou, tá difícil de elogiar. Tá difícil de falar alguma coisa que tá prestando aí. Tá muito ruim. E, Roger, aproveitando, né? A sua deixa aí, nós temos uma informação fresquinha chegando da rua agora com o nosso comentarista, nosso colaborador aqui, com o André Padula. Eu gostaria que ele desse o pitaco aí sobre o que ele viu, né, e a opinião dele a respeito dessa calamidade que é o asfalto da Coronel Pedro Penteado. Boa tarde, André. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, boa tarde, Roger, um abraço, boa tarde, Nestor, companheiro, estamos aqui na luta, como sempre, né? E boa tarde ao Marcos também, Marcos Bueno, um dos vereadores de Serra Negra, trabalhando por Serra Negra. Às vezes nós tecemos críticas, nós colocamos determinadas coisas porque nós queremos ver você brilhar, nós queremos ver você crescer, não queremos te ver da mesma forma como nós enxergamos de maneira geral a Câmara como está. Queremos ver você trazer resultados para a população, para a cidade. Eu estava passando pela Coronel agora e observei o secretário de Obras, Hélio Favoreto. Ele estava acompanhado por 2 pessoas, imagino que fossem engenheiros, e deveriam estar avaliando a qualidade do trabalho realizado na Coronel. Foi um trabalho pífio, né? Para não dizer outra coisa, foi uma coisa horrorosa. E estavam, pela gesticulação, não pude me aproximar, porque também seria um pouco antiético da minha parte, mas pela gesticulação que eles estavam falando, comentavam a respeito do abaulamento da rua. Provavelmente vai vir mais asfalto aí, para consertar aquilo que não deveria ter sido consertado. Então, vamos ficar de olho, gente. Talvez por esses dias tenhamos novidades. Com relação também, posso dar um pitaco também aqui, Chicão? Com relação à herança maldita, eu posso dizer para vocês o seguinte: em 2005, Serra Negra teve 3 prefeitos. Teve o João, como foi bem dito aqui por vocês, que espalhou asfalto pelas ruas da cidade. Teve o Sinésio e depois teve o Paulo. E eu tive a oportunidade de ser secretário da Fazenda naquela época, de setembro para frente. Se alguém tinha que reclamar de alguma coisa, teria sido o Paulo com o que fizeram com a cidade naquele período. Foi duro consertar a casa. Só que consertamos. Não ficamos chorando acerca do leite derramado. Nós trabalhamos, o Paulo trabalhou, trouxe mais obras, trouxe mais recursos para a cidade e fez. Tivemos dificuldades? Claro, mas fez. Reclamou? Um pouco, mas fizemos. Mostramos que trabalhando se faz. São 2 anos e meio, né, Chicão? Reclamando a respeito de uma herança que nós vemos assistir a desmoronamento de tudo aquilo que havia sido feito. Desmancharam todos os programas, desmancharam todos os projetos, dizendo que iriam fazer melhor. Cadê? Aonde está? Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, André. Ainda nesse assunto do asfaltamento, a gente teve informação aqui pelo Paulinho mesmo que o serviço anterior não tinha sido adequado. O que faltou então? Competência da empresa que prestou o serviço ou uma fiscalização do executivo? Exatamente. Se esse assunto for verdade, né, que realmente isso daí é um mistério que está parando, né, Coronel, faltou a fiscalização. Faltou a fiscalização. Agora, sinceramente, eu ando pela Coronel praticamente o dia todo, todos os dias. Eu não me recordo de ver rachadura na Coronel, não me recordo de ver problema nenhum na Coronel. Agora, precisamos descobrir o que é isso. E quero deixar claro para você que está nos acompanhando que os vereadores da oposição estão trabalhando para descobrir o que está acontecendo. Vai ser difícil chegar à informação? Vai ser difícil, como eu disse. São 3 vereadores, mas nós estamos lutando para ter a informação correta. Esperamos em breve essa informação, porque está todo mundo deixando com a pulga atrás da orelha. Que nem disse o Nestor ontem, a emenda ficou pior que o soneto, né, Nestor?
que você ia falar, Nestor? Que você tinha... Eu esqueci o assunto aí que você ia falar. Não, eu já tinha encerrado a palavra para você. Questão agora dos meios de comunicação de Serra Negra, Marco. A gente até pouco atrás tinha vários jornais, não, mas tinha pelo menos 2. Aqui hoje a gente sabe que só tem um. Como é que você vê? Você estava falando que a informação chega de modo esquisito, né, para a população. Você acha que o nosso jornal atual tem uma certa responsabilidade nisso? Eu acho que... tenho certeza que o jornal local, a princípio, ele deveria ter acompanhado as sessões, ter colocado à população as informações corretas daquilo que estava em andamento na Câmara Municipal. Eu acho que, em primeiro lugar, o jornalismo ele tem que ser imparcial. No entanto, a imprensa ela é considerada como o quarto poder. Sim. E com autonomia e independência, colocar a verdade daquilo que está ocorrendo e acontecendo. Infelizmente, existiu ausência por um determinado período do jornal e parece que agora está retornando. Já na última semana tivemos algumas informações, algumas notícias no jornal. Essa semana também tivemos a presença do jornal local lá. E existem os outros meios, como o blog do Lauro, que é um blog que está sendo comentado. O Lauro, uma pessoa que eu tenho um carinho por ele, um amigo, mas é difícil essa situação do blog do Lauro pelo seguinte: o Lauro ele não vive em Serra Negra. As informações que chegam a ele chegam por terceiros. E de repente essa informação chega distorcida, privilegiando aquele que está passando a informação para ele. Então acho que é uma ressalva que tem que ser feita. Esse caso também dos anônimos, crítica, tem que existir. É como o André colocou, que às vezes é levantado algumas críticas, para quê? Para direcionar a pessoa para um caminho correto. É aquilo que muitas vezes eu falo, você que está envolvido em toda aquela situação, você acaba tendo a sua visão limitada, você fica focado somente naquele momento, né? naquilo que está sendo discutido. E pessoas que estão do lado de fora acabam tendo uma visão ampla, uma visão geral da situação. E é importante isso. Isso eu falo para as pessoas na rua, eu falo assim, olha, se de repente estiver dando um passo meio estranho, algo que vocês falam, espera aí, o Marco não tem esse comportamento, chegue para mim e fale. Por quê? Porque às vezes você não tem uma visão tão geral, tão abrangente daquilo que, como uma pessoa que não está envolvida. Claro. Acho que no blog do Lauro estão confundindo um pouco a interatividade com a esculhambação, né? Virou um pouco disso, né? Agora, digo de passagem que foi um prazer receber o convite realmente de vocês e estar aqui presente, podendo levar um pouco daquilo que está acontecendo na Câmara Municipal, que está acontecendo na nossa cidade, aos web espectadores. Claro. Né? E as portas estão abertas. E de forma direta. Antes de encerrar, eu queria que você falasse sobre o Serra Café, que vai acontecer dia 23, né? Isso, exatamente. Então, o que acontece? O Serra Café foi um projeto desenvolvido pelo Sindicato Rural, juntamente com os cafeicultores. Há 2 anos e meio eles vêm trabalhando, lutando para tentar viabilizar esse evento e não estavam conseguindo, porque não estavam tendo os apoios, e a empresa que estava por trás desse grupo, do Sindicato Rural, fazendo todo o projeto para viabilizar o evento, também não estavam conseguindo captar os recursos necessários para que isso viesse se concluir. Bem, nós, em contato com o pessoal do sindicato, eles solicitaram um apoio. Eu tenho um escritório em São Paulo, tenho alguns contatos em São Paulo e coloquei o pessoal do Sindicato Rural, membros do Conselho Municipal Agrícola, diretamente em contato com o Instituto Racine. O Instituto Racine, que há mais de 20 anos realiza convenções, congressos internacionais, e quando foi apresentado a ideia do Serra Café, isso daí caiu como luva para eles, sabe? Eles abraçaram realmente essa ideia. E nós vamos ter agora, com o apoio do Instituto Racine, o evento que vai ser realizado no dia 23 ao dia 26 de junho. Onde vai ser? Vai ser no Centro de Convenções. Tivemos agora o apoio do Banco do Brasil, Instituto Racine, CAT. E o que vai ter? Uma exposição? Na verdade, o que acontece? Vai ter expositores, né? Todos voltados ao café.
E também as máquinas, né, os produtores, as máquinas em geral que beneficiam tanto a colheita do café, como também as máquinas de expresso. Existe também a presença da Nestlé no evento, tá? E também vai ter palestras direcionadas ao produtor, direcionando tanto ao mercado, aos novos métodos de trabalho. Então realmente vai ser um evento... Mesmo porque o café ainda movimenta aqui muita gente. Olha que interessante esse dado. Por isso que eu falei a respeito do turismo, que gera uma economia, que é uma mola propulsora, e falei, vamos abrir um parênteses nesse assunto. Hoje, o café, ele é a primeira economia do município, mais do que o turismo. Olha que beleza. E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Então, o que acontece? Esses agricultores, esses cafeicultores, eles precisam sim ter um olhar diferenciado do poder público, entendeu? Uma atenção maior. Uma atenção, né, maior. E eventos voltados para eles também. Uma das coisas, dos objetivos também desse evento, é que Serra Negra, nessa questão até do turismo que nós estamos falando, Nestor, Serra Negra ela perdeu sua identidade. Aquilo que eu falo, Serra Negra já foi a cidade da saúde, já foi uma estância hidromineral, já foi a cidade do couro, hoje a cidade das malhas, já se explorou de tudo e Serra Negra perdeu foco. Exatamente. Perdeu foco. Quem sabe Serra Negra não pode ser a cidade do café? Claro. E café de qualidade. Esse é o diferencial. Café de montanha e de qualidade. Café gourmet. É isso aí. Marcão, obrigado pela presença. O programa é seu. Portas abertas aqui. Quando você quiser vir expor, não só para você, mas para todos os vereadores lá. O programa aqui está aqui de portas abertas. Obrigado mais uma vez. Roger, agradeço a oportunidade, agradeço ao Nestor e com certeza pretendo ser um frequentador assíduo, assim que puder, do programa de vocês e levando cada vez mais a informação para a população daquilo que vem sendo realizado na Câmara Municipal e da questão política, do Executivo Municipal. É isso aí. Obrigado, Nestor. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero dizer que o café já estava aqui em Serra Negra antes de falar-se que a cidade é a cidade da saúde, antes de entrar a época do couro, antes de entrar água mineral, antes de entrar tudo que foi falado. E ninguém nunca prestou atenção. Que toda a cidade teria que ter uma diretriz para um evento baseado naquilo que a cidade produz. Exatamente. Assim é na cidade que produz laranja, na cidade que produz malha, na cidade que produz vinho, e aqui nunca teve. Sendo que o café já estava aí. E todo mundo sabe, o mundo sabe que o café de Serra Negra é um dos cafés de melhor qualidade que existe. Isso é verdade. Todo mundo sabe disso. Os degustadores de café sabem disso. Só que nunca pensou se explorar. Já foi tentado fazer festa, fizeram lá no mercado, mas aqui na cidade ninguém sabia nada. Eu acho que a divulgação tem que pôr pontos de distribuição de café, chamando a atenção das pessoas lá, daqui para lá, o centro de convenções. Tem que começar aqui a festa, aqui na Praça Central, devia ter uma degustação de café para todo mundo saber. Claro. E um evento para perdurar, não um evento para 1 ano, 2 anos, perdurar. Que uma vez que aqui já existe o café, e o café não vai acabar, porque ele faz parte da nossa história, inclusive está no brasão de Serra Negra, um grão de café. Exatamente. E nunca foi aproveitado. Está na hora que um evento dessa grandeza, já que está essas empresas que o Marcos falou, Nestlé, Banco do Brasil, tudo de peso, isso aí tem que perdurar. Com certeza. Sem contar com relações, só complementando, Nestor, nós vamos ter também, tudo indica que nós vamos ter também um caminhão do Café Pilão aqui na Praça Central, distribuindo o café e convidando as pessoas para que possam subir também até o Centro de Convenções para estar participando do evento. Tomara que seja um evento de sucesso. Obrigado mais uma vez, obrigado, Nestor. Amanhã a gente volta a partir das 16 horas, programa Opinião e Debate aqui na Infinity TV. Até logo.